o livro do Gênesis, para quem não sabe, o livro do Gênesis significa o livro das origens. É o livro chamado de Bereshit, que é o livro do princípio. Foi dentro do livro do Gênesis que nós temos o início da criação do homem e a criação da mulher. É princípio porque no livro do Gênesis é onde nós encontramos o primeiro homicídio qualificado e premeditado na Bíblia Sagrada. É livro do princípio do Gênesis porque é ali que foi a entrada do pecado dentro do Jardim do Éden. É o livro da origem de muitas coisas. Mas uma das passagens que mais marca o livro de Gênesis é a história de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, existe um pensamento, uma corrente teológica, que diz que um dos significados do nome Jacó significa enganador, trapaceiro, usurpador. Na nossa linguagem, no bom português, o tal do malandro, E a Bíblia diz que um dia ele se encontra com um anjo. Aquele anjo era a manifestação teofânica de Cristo no Antigo Testamento. Era chamado do anjo do Senhor. E o texto diz que Jacó, ele trava um conflito, um confronto, uma luta braçal diante daquele anjo. E o comportamento daquele anjo foi dois. Quantos comportamentos eu disse? Dois. O primeiro comportamento do anjo foi alterar a nomenclatura do nome de Jacó para Israel. A segunda característica foi tocar na coxa, deslocar, desconjuntar a coxa de Jacó. Eu quero dizer para você, no âmbito da revelação de Deus, o que aconteceu naquele momento. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento, só quem alterava o nome era Deus. Foi Deus que alterou o nome de Abraão para Abraão, pai de uma grande nação, não foi isso? E quando Deus, ele usa o mesmo método na mudança do nome de Jacó, não foi apenas uma mudança nominal, foi uma mudança de identidade, foi uma mudança de caráter, de personalidade, de perfil. Haja visto que de usurpador, de enganador, de trapaceiro, Jacó se transformou em príncipe de Deus em Israel. Quando o anjo toca na sua coxa, acontece um fenômeno que na teologia chama de transferência genética. Eu quero dar o nome de transferência genética espiritual. O que seria uma transferência genética? Quando você olha para o seu filho, ele tem características peculiares individuais, um pouco da mãe, um pouco do pai. Às vezes um pouco do pai, outras vezes um pouco da mãe. Essas características são herdadas através dos nossos pais, é chamado de herança genética dentro da biologia. Isso acontece porque uma parte da mãe, junto com uma parte do pai, entra em fusão e os filhos herdam essas características. Os filhos chegam a herdar características até de perfil de personalidade. Quem nunca a mãe diz assim, olha, esse jeito é o jeito do pai. Olha, esse jeito é o jeito da mãe, puxou a mãe. E não está falando da cor do cabelo, da cor dos olhos ou da cor da pele, mas está falando sobre o perfil de personalidade. Quando o anjo do Senhor, ele toca na coxa de Jacó e desloca a sua coxa, o anjo está fazendo muito mais do que tocar. O anjo está fazendo uma mudança genética, espiritual na vida de Jacó. Essa mudança é caracterizada, senhores, porque Jacó deixa de ser Jacó e se transforma em Israel. Para nós entendermos um pouco isso, aquilo que a teologia chama de herança genética, a palavra Israel, se nós dividimos em 3 partes, quantas partes? Só para ver se você está acordado. Quantas partes? A palavra Israel, nós dividimos em 3 partes no hebraico: Israel. A palavra Is do hebraico significa Ish. A Bíblia diz que quando Deus faz homem e mulher, Deus faz Ish, Adão. Isha do hebraico é mulher. A palavra Israel, Is vem de Ish, quer dizer homem. A palavra Ra significa no hebraico batalha. A palavra El, de El Shaddai, El Elohim, significa Deus. Por que Deus colocou o nome de Israel na vida de Jacó? Porque Jacó batalhou com o anjo. A palavra Israel significa o homem Ish, Ra, que batalhou El com Deus.
nós pegamos a primeira palavra que nós dividimos em 3 partes, a palavra Israel, que significa homem. O homem na Bíblia Sagrada, senhores, tem um protagonismo muito forte. Deus primeiro fez o homem na criação. E da criação do homem, Deus desencadeou todos os seres humanos. Na Bíblia Sagrada, a família dentro do Antigo Testamento não era modelo constelar, mas era modelo patriarcal. Esse modelo patriarcal tinha como cabeça a figura do homem. Pastor, mas se o homem morresse, assumia a responsabilidade o homem, que era o filho mais. Nós encontramos um certo protagonismo. Haja visto que Deus chama Ezequiel de filho do homem. Lucas, ele vai chamar Jesus, vai ser conceituado no Evangelho de Lucas como filho do homem, para falar sobre a sua humanidade. Na Bíblia Sagrada nós encontramos um tal de protagonismo. A primeira ordem que Deus deu para o homem está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Deus diz aqui: vem aqui macho, ei homem, vem aqui. Adão vai lá e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer? Você está vendo isso? Quando ele diz isso, Deus mostra a terra para Adão e diz assim: nesta terra eu quero que você multiplique, eu quero que você cresça. Diga assim comigo: multiplicar. Diga crescer. Diga multiplicar. Diga crescer. Deus coloca a primeira marca genética espiritual em Israel. Israel tem a marca do crescimento. Se nós olharmos dentro das páginas da Bíblia Sagrada, nós entenderemos o quanto esta nação cresceu e ainda cresce. Mas uma das marcas dessa genética espiritual herdada de Israel é que Israel tem a resiliência e a capacidade de crescer na aflição. Êxodo capítulo 1, a Bíblia diz que quando o faraó, dentro da dinastia dos faraós, a Bíblia diz, começa a escravizar o povo de Israel, açoitá-los e colocá-los em trabalho forçados, a Bíblia diz que quanto mais Israel era açoitado, mais Israel crescia. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que esta nação tem a capacidade e tem a genética do crescimento. Haja visto que a Bíblia Sagrada diz que uma das aflições da igreja primitiva era que em Atos 8, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. E o que mais marca em Israel a questão do crescimento é que Israel, ao decorrer da história, da Bíblia Sagrada e da história até os últimos dias, ela consegue crescer no meio das dores, no meio da aflição, no meio da adversidade. Em Juízes, a Bíblia diz que o povo era escravizado, Deus levantava um juiz e esse povo voltava a crescer. Em Ezequiel capítulo 1, aliás, capítulo 37, essa nação é um símbolo de um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que Deus pergunta para Ezequiel: o que tu vês? Eu vejo, Senhor, um amontoado de ossos secos, um ossuário. Pois bem, profetiza. Quando Ezequiel profetiza, aquele amontoado de ossos secos começa a crescer. E a Bíblia diz que Ezequiel diz no capítulo 37: e cresceu nervos, e cresceu pele, e cresceu músculos. Embora estivesse no vale de ossos secos, Israel não parou de crescer. A Bíblia Sagrada vai dizer em Daniel que ainda que aqueles jovens estavam dentro do exílio e dentro do cativeiro, Israel não parava de crescer. Israel tem essa capacidade de crescimento, senhores, porque está dentro da genética de Israel. Crescer na dor, crescer na adversidade, crescer no sofrimento. Porém, o crescimento não é para qualquer um, não. Imagina, você pensa que o crescimento é para qualquer um? Não. O crescimento é para aqueles que têm a marca da promessa dentro de você. Aleluia. Glória a Deus, é a marca do crescimento. O crescimento não é para murmurador, não. Murmura do terno, murmura do pregador, murmura da cor do pano da mesa, murmura da cortina, murmura
de tudo, não. A marca do crescimento, a genética, não é para murmurador. Você pensa que a genética do crescimento é para fofoqueiro, porque tem gente que se reúne dentro da mesa, parecendo a reunião do Al-Qaeda e do Talibã, falando mal da vida dos outros. O crescimento não é para fofoqueiro, crescimento não é para trambiqueiro, que vem de televisão queimada, que vem de ventilador sem hélice. Não, crescimento não é para trambiqueiro, crescimento também não é para quem gosta do sommelier de pregação. Já viu analista de pregador, fiscal de pregador? Quem vai pregar na ceia? Se é esse, eu vou para a ceia. Não é o que eu quero, então eu não vou para a ceia. É o fiscal e analista de pregador. Quem vai pregar? Esse eu escuto, esse eu não escuto. Não, bem. Se você quer comer aquilo que você quer, então vai para uma churrascaria, porque dentro da igreja você ouve aquilo que Deus quer, quando quer e na hora que Ele quer. Eu quero declarar sobre a tua vida esta noite de olhos abertos, se você crê. Eu quero profetizar que esse ano de 2021, que a inflação está alta, a gasolina está alta, o dinheiro está pequeno, está em crise no país. Segundo as estatísticas, diz que o país vai crescer 0,01%, não tem problema, porque quando Deus colocou a genética do crescimento dentro da igreja, ela cresce na crise, ela cresce na dor, ela cresce no sofrimento. O ano de 2021 não acabou. Eu quero profetizar que Deus ainda vai abrir uma porta onde não há porta, onde não há parede. E se Ele não abrir a porta, Ele vai abrir o céu e chuva de vitória descerá. A segunda genética que nós encontramos em Israel é a genética da batalha. Eu disse que a palavra Ra do hebraico significa guerra, significa batalha. A nação de Israel, senhores, é a nação dentro da Bíblia Sagrada e dentro dos livros de histórias que mais guerreou, que mais se empenhou em batalhas, que mais travou guerras, Lucas. A nação de Israel, ela tem uma marca genética espiritual dentro dela, a capacidade de guerra, a capacidade de batalha. É por isso que a palavra Ra significa guerra. Quando nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, nós percebemos, senhores, que as batalhas eram como se fosse quase normal dentro de Israel. Era já visto que Israel tinha inimigos como os midianitas, tinha inimigos como os filisteus, como os amorreus, como vários inimigos dentro da Bíblia Sagrada. Mas o que me chama mais atenção, senhores, é que quando nós olhamos para o livro de história, desde o ano de 1968 a 2014, Israel teve pelo menos 17 batalhas. Quantas batalhas eu disse? 17 batalhas. Desde 1968 a 2014, a nação que teve mais guerra, mais batalha, foi a nação de Israel. E uma dessas guerras é monstruosa, é terrível, porque Israel é um país dentro do Oriente Médio, senhores, que é rodeado por inimigos. Ele é rodeado pelo quê? Inimigos. E teve uma guerra nos meados da década de 60, aleluia, sobre a guerra dos 6 dias. O que aconteceu nessa guerra, pastor? 7 nações se levantaram contra Israel, se levantaram a Síria, se levantaram o Kuwait, se levantaram o Egito. Pelo menos 7 nações enfrentaram a nação de Israel. Mas por que o nome é Guerra dos 6 dias? Porque Israel em apenas 6 dias conseguiu vencer todos os seus inimigos. Apenas 6 dias Israel conseguiu vencer os seus inimigos. Por que, pastor? Porque existe uma terceira característica. A palavra El significa Deus, e a palavra Deus tem pelo menos um dos seus títulos no livro de Jeremias, pelo menos 30 vezes no livro de Jeremias nós encontramos a palavra El Sabaoth, que significa Ele é o
tropa, não é por causa da sua inteligência, não é porque Israel tem lança-míssil, tanque, lança-foguete, drones completamente militarizados, não. A maioria das guerras que Israel travou e venceu foi porque o general dos generais era apenas o Senhor dos exércitos. Só quem tem o seu Deus como Senhor dos exércitos, em 6 dias Israel venceu uma batalha. Imagine-se num culto como esse. Não sei se através da palavra, não sei se Deus falando pessoalmente, mas se Deus olhasse para ti e dissesse assim: sabe aquela batalha que você trava 10 anos, que você vem para a igreja, chora, ora, geme, jejua, já fez campanha, fechou campanha, abriu jejum, fechou jejum, e se Deus descesse nesta noite e dissesse: essa guerra que você está travando em 10 anos, você vai travar e vai vencer em 10 dias. Irmão, é para você dar um prato de glória a Deus, porque isso é profético. Eu não estou falando de mim, isso é profético. Porque Israel tinha o Senhor como general da batalha. E uma dessas batalhas em 2 Crônicas capítulo 20, se você fala, as pessoas não acreditam. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20 que uma dessas batalhas tinha Josafá, uma grande multidão estava vindo contra o pequeno exército de Israel. E o texto vai dizer que Josafá, ele chega diante do general da guerra, o Senhor dos exércitos, e diz: Deus, se eu olhar para o Jornal Nacional, as estatísticas da imprensa diz que essa batalha já está perdida. Se eu olhar, Senhor, meu Deus, aleluia, para o mapa, se olhar para um monte de coisas técnicas, a guerra está perdida. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Jaziel, e o profeta Deus toma a boca e diz: Josafá, nesta batalha você não tem que pelejar, porque a batalha é minha. Parece que eu vejo Deus fazendo assim, ó. Você entrou aqui toda atribulada dizendo: Deus, o juiz já bateu o martelo dizendo que a sentença foi perdida, o advogado abandonou a causa, o laudo do médico diz que eu vou morrer, e parece que eu vejo Deus dizendo: não, a última palavra dentro dessa batalha não é do juiz, não é do médico, não é do advogado, não é de Satanás, a última palavra é minha. É como se você estivesse continuando glorificando ao Pai. É como se você estivesse dando glória e o general da batalha estivesse liberando o seu exército militarizado e celestial lá dentro da tua peleja. É dando glória a Deus aqui e Deus batalhando as tuas causas lá. É você dando glória a Deus aqui e Deus cuida. É você dando glória, Ele abre a porta. É você dando glória e Ele entrando na pequena para salvar teu filho. Eu quero que você feche os seus olhos, que eu não vou terminar. Levanta a tua mão em alto, se expresse. Eu vou te dar 10 segundos, só 10 segundos. Porque cada glória que você dá, filho, é um espírito do diabo que cairá na porta da tua casa. É você dando glória ao general trabalhando. É você dando glória ao general curando. É você dando glória ao general batizando. É você dando glória ao general perdoando os teus pecados. É você glorificando. E o Senhor dos exércitos batalhando as tuas causas. Porém, todo crescimento existe as suas anomalias. E aqui eu entro já na conclusão da administração essa noite.
existem anomalias do crescimento. Porque todo crescimento, senhores, ele não é um crescimento linear. Ele é um crescimento. Você encontra dificuldades no meio do caminho. Quantos têm promessa de Deus? Levanta a mão só para conhecer. Olha o que Deus faz. Deus, ele diz assim: eu tenho uma promessa na sua vida. A promessa assim, assim, assim. Não é assim que Deus faz, gente. Só que Deus fala a promessa. Só que Deus não fala o que você vai passar no meio do caminho para alcançar a promessa. Parece aquele filme do Indiana Jones, que ele coloca o mapa, desenrola na mesa. Ele diz assim: nós temos que chegar aqui. Só que quando você olha o mapa, você vê aonde você tem que chegar. Mas a vida real é que na chegada existem pântanos sombrios no meio do caminho. Existem vales, existem répteis, existem adversidades. Porque todo crescimento existe as anomalias. Dentro da biologia, essas anomalias acontecem porque nós temos, no nosso crescimento, nós temos um hormônio que corresponde ao crescimento chamado GH. Esse hormônio tem a função, uma vez secretado, de fazermos nós crescermos a nossa altura, os nossos músculos, a nossa pele, o nosso corpo. Quando acontece alguma anomalia genética no meio do caminho, acontecem dois fenômenos. Quantos fenômenos? Pode acontecer o gigantismo. O gigantismo é porque esse hormônio chamado GH foi secretado demais. E pode acontecer um segundo fenômeno chamado nanismo. Ficou pequeno demais. O que precisa ser feito? Essas células precisam ser equilibradas, os hormônios precisam ser equilibrados e precisa haver uma renovação das células novamente, para que o crescimento aconteça de forma equilibrada. Precisa ter uma renovação. Porque todo crescimento, quando nós paramos no meio do caminho, nós precisamos sermos renovados. Aqui do lado esquerdo está pegando fogo. Aqui do lado direito está. Precisamos ser renovados. Porque no caminho, no meio do caminho, tem as adversidades. E a Bíblia diz que um dia um certo profeta, chamado profeta do fogo, a Bíblia diz que ele está dentro da caverna. E dentro da caverna, ele está, aquilo que a psicologia chama de síndrome de burnout. O que é isso? É esgotamento derivado do trabalho. Quem aqui já trabalhou demais e teve um momento que você falou assim: eu preciso de férias, senão eu vou explodir? Quem já? Não, eu estou trabalhando demais. Se eu não parar, se eu não ter férias, eu vou explodir. Já aconteceu isso? Isso não acontece só fisicamente, isso também acontece espiritualmente. Há momentos que nós trabalhamos muito. E dentro dos nossos trabalhos, nós somos sempre escravos por traições, somos apunhalados pelas costas. Existem pessoas que puxam os nossos tapetes. Nós gastamos muitas das vezes energia demais. Nós gastamos muitas das vezes transpiração demais. Chega um momento que nós estamos parados, estamos cansados, com as mesmas características do profeta Elias. É nessa hora que o general dos exércitos entra em ação. Ele chegou para Elias através do anjo e disse assim: Elias, come desse pão e bebe desta água. Elias, ele estava dentro da caverna porque ele fica parado. Só que o Senhor disse: não, você vai comer para ser renovado, porque você não vai parar. Muito grande é a sua caminhada. Todas as vezes que nós passamos por anomalias no crescimento, o que Deus faz? Ele nos renova. A renovação é democrática.
Porque Deus não renova apenas os jovens, mas Ele também renova os velhos. Aqueles que são de cabelos brancos e que, Senhor, já trabalhei demais, eu estou jubilado. A esses, em Joel 2,28 diz: os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão. Isso significa que a renovação é democrática. Ele renova a criança, Ele renova o adolescente, Ele renova o jovem, Ele renova o velho, Ele renova. Só que nós, e aqui eu prometo para vocês que mais 2 minutos eu termino. Só que nós fazemos o quê? Nós escolhemos datas da renovação. Aí muitas das vezes nós fazemos o culto da renovação e dizemos assim: esse culto Deus vai nos renovar, esse culto vai ter renovo. Nós fazemos a campanha da renovação, nós fazemos o congresso da renovação. Só que a renovação, ela não é um fenômeno isolado, ela não é um ponto isolado fora da curva. A renovação o Senhor quer nos dar todos os dias. Que culto é esse? É o culto da renovação. Não tem culto da renovação, porque renovação é na segunda, renova é na terça, renova é na quarta, na quinta, renova na sexta, renova no sábado. Ele quer você estar dentro da sua casa, alinhando a tua panela. Deus quer te dar renovo. Você está lá na área de lavar, na lavanderia, Deus quer te renovar. Você está dentro do carro, dirigindo, e o Espírito Santo só está esperando uma brecha para poder te dar renovo. Você está dentro da igreja, tem renovo. Você está na escola do teu filho, tem renovo. Você está dentro da faculdade, também tem renovo. Renovo não é um ponto fora da curva, renovo é todos os dias. Haja visto que a Bíblia diz no livro de Gênesis que depois do alvorecer e da entrada do crepúsculo, Deus visitava Adão na viração do dia, todos os dias. Era renovo todos os dias. A Bíblia vai dizer que o maná caía diante dos hebreus, era todo dia o maná descia, todos os dias o maná descia. Renovo não é um ponto fora da curva, renovo é todos os dias. Jesus me deu pão na oração dominical, ensinando os discípulos a orar, levantou para cima e disse: Pai, eu te dou graças, porque esse pão não é apenas na segunda, não é o pão da terça, não é o pão da quarta. Eu te agradeço pelo pão de cada dia. Acabou o pão. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias: pois as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Se você pecou, a misericórdia vai te renovar. Levanta a mão nesta noite para Jesus. E dá o melhor glória a Deus que você pode. Porque Deus está dizendo: você dá glória e o Senhor dos Exércitos batalha pelas tuas causas. Você dá glória, Ele te renova. Ele te renova. Quem disse você soldado? É para você pegar a sua espada que está enferrujada e estacionar. Não, a ordem do general é essa: pega a tua vara, aleluia, pega a tua harpa do salgueiro, coloca a chuteira de profeta e arranca do varal. Porque quem pensou que a tua queda era preeminente, errou, vai quebrar a cara. A casa do diabo caiu, porque muito grande é a sua trajetória. Se coloca de pé para Jesus. Uma coisa o diabo sabe. Diga o quê? Quando Israel estava sendo aprisionado no Egito, Faraó disse assim: ó, vamos aprisionar eles, porque eles podem se transformar em um exército, porque eles são fortes. Imagine Faraó olhando para Israel, que não era um exército, era um povo. E Faraó diz: esse povo é forte.
O inimigo reconheceu que o povo de Deus era forte. Senhores, quando o faraó disse isso, o povo de Israel estava escravizado ao Egito. Tem lógica você olhar para um escravo fraco, magérrimo, talvez doente, você olhar e dizer: é forte, é forte. O diabo sabe uma coisa que muitas das vezes nós desconhecemos. O diabo sabe que nós somos fortes, que nós somos fortes. E aquele povo em Êxodo capítulo 1 não era um exército, era apenas um povo, um amontoado de gente. Mas Faraó olhava e dizia: pode se transformar em exército, porque esse povo é forte. Você precisa entender o que está dentro de você. Você não pode entrar dentro da cultura da estética e julgar o que você é por aquilo que você aparenta. Você tem que se julgar por aquilo que Deus colocou dentro de você. Pastor, essas promessas são para Israel. É nada. Existem promessas exclusivas a Israel. Existem promessas exclusivas a